Galera, concluindo a nossa saga de Ben 10, Chaketrix. A gente viu o Carnitrix tá aí nos cards. Então bora ver aqui tudo sobre a origem do Chaketrix de Vamos Ben ver 10. que fanfic é essa, né? Mais uma história do universo alternativo aí de Ben 10. Essa daqui saiu, inclusive, bem recentemente. Um mês só. E já tem tantas views assim. Acho que o outro também foi um mês que eu vi. Foi? Uhum. Então não sei qual veio primeiro. Mas vamos conferir essa história aqui, vamos ver do que se trata. Bora. Bem legal essas histórias aí que os fãs criam de Ben 10. Inclusive, Ben 10 tem uma fanbase muito dedicada, mano. Foda demais. Sim. Devido ao sucesso do vídeo do Carnitrix e o vídeo do Bloodtrix, eu decidi fazer mais um Bloodtrix vídeo também? de uma EU de Ben 10 que tem se popularizado entre a fandom recentemente. Waifus? E hoje nós iremos falar Gostei. sobre a EU do Chaketrix. E só pra relembrar, ou pra quem ainda não viu os últimos vídeos, EU é uma sigla para Alternative Universe, ou traduzindo Universo Alternativo, Gostei. que na maioria das vezes é um Casosas? termo usado para se referir a fanfics de mundos alternativos, como no caso do Carnitrix, do Bloodtrix e agora do Chaketrix. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Chaketrix. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom, o Chaketrix foi criado pela usuária Trix the Alien do Twitter, ou então agora o atual X. A história do Chaketrix é bem mais simples e curta que a do Carnitrix, devido ao fato de estar em desenvolvimento há um curto período de tempo em relação ao Carnitrix. É bem Bom, novo. basicamente a história do Chaketrix é de que o Von Max, em sua época de encanador, conheceu Azimuth em algum momento de sua carreira e o convenceu de que a melhor forma de trazer a paz para todo o universo seria criando um dispositivo que permitisse que qualquer espécie pudesse se Coraçãozinho. reproduzir com qualquer outra. Quando esse dispositivo foi finalizado, ele estava sendo transportado em uma nave, que assim como é na série original, foi atacada pelo Vilgax em sua nave. E semelhante ao Vilgax Prime, esse Vilgax queria o Chaketrix não só para criar um exército, mas para criar um exército de poderosos híbridos com os poderes de cada espécie. Após isso, a história que todos nós conhecemos do clássico se repete, com o Ben encontrando o dispositivo na floresta durante as suas férias de verão com seu avô e sua prima, porém com a importante diferença de que o dispositivo era o Chaketrix e não o Omnitrix. Quando o Ben pegou o Chaketrix, semelhantemente ao invés da série original, ao acionar o relógio, nada aconteceu com Ben. Na verdade, ele não se transforma, Oxi. mas cria uma espécie de versão feminina e humanizada do que da Chama, hora. o que mostra a principal função do Chaketrix em ação, que é de gerar uma versão mais reproduzível, assim dizendo, Invoca, de né? uma espécie alienígena usando como base o DNA do portador. Nesse Nossa, caso, legal. o Ben, um humano. Falando agora sobre as funcionalidades de algumas curiosidades sobre o Chaketrix e essa EU em geral, o funcionamento do Chaketrix no que diz respeito à ativação é muito semelhante ao do Omnitrix. Porém, ao invés de transformar um usuário numa espécie alienígena, ele pega parte do DNA do portador e mistura com o alienígena selecionado, assim gerando um indivíduo híbrido e suficientemente compatível com o portador para a reprodução. Porém, é Brabo. importante Legal o ressaltar design. de que se é entendido que o DNA utilizado não são especificamente os genes do próprio Ben, por exemplo, mas sim o DNA humano. Dessa forma, o alien gerado pelo Chaketrix não seria como a Eunice, por exemplo, que possui o DNA da Gwen, mas seria algo semelhante ao Nanomech, que é uma fusão do DNA nanochip com o DNA humano. Olha. Assim Tem como live o action Omnitrix do Ben do 10? clássico, o Chaketrix está em sua versão ele é protótipo, o que fã-made. resulta em erros e falhas, assim como o Omnitrix original tinha. Só que nesse caso, os erros e falhas são de que alguns dos alienígenas gerados não têm DNA humano suficiente para serem compatíveis para a reprodução. Falando agora um pouco mais da história, o Ben, quando pegou o Chaketrix, obviamente não fazia ideia de que o relógio foi feito para a reprodução, e na verdade ele acredita que o relógio funcionava para invocar guerreiros alienígenas à sua disposição. Afinal, os aliens, além de estarem no ápice de sua espécie como no original, eles também possuem consciência e já nasciam com o desejo natural de reproduzir o comportador. Mas devido aos efeitos do Chaketrix protótipo, os aliens acreditavam que esse sentimento e amor verdadeiro é o que o leva a obedecer às ordens do portador sem questionar. E o Ben usa isso para atos heróicos e para lidar com adversidades, já que ele
aparentemente iria passar pelas mesmas situações, ou ao menos parecidas com as do Ben Prime. E claro que nisso tudo, o Ben estranha o fato de todos os aliens que ele gera serem fêmeas. Assim como o Ben, a Gwen nessa EU é tão inocente quanto ele, também acreditando que o relógio foi feito para invocar super-heróis alienígenas. Já o Vomax, como ele deu a ideia do relógio, ele sabe muito bem do que se trata, mas assim como ele escondeu sua identidade encanadora da série clássica, ele esconde o verdadeiro propósito do Shactrix do Ben e da Gwen. O controle mestre do Shactrix permite que o usuário invoque quantas alienígenas ele quiser, pode ser algumas ou todas elas, de acordo com a criadora da SAU. O Ben não sente romance ou atração por esses aliens, afinal ele é só uma criança de 10 anos, e ele não teria por que sentir isso por elas se ele acredita que elas são como super-heróis, embora seja possível que isso mude aos 15 anos do Ben, que seria na época de força alienígena. As espécies alienígenas que se reproduzem de forma diferente, como no caso do Friagem, onde todos os necrofrigianos são confirmadamente fêmeas, o que por tabela, consequentemente, os faz ser assexuados, estão catalogadas no Shactrix. Afinal, como os aliens são hibridizados, isso iria permitir que os aliens como Friagem tivessem uma aparência bem mais femininas nos padrões humanos, e claro que pudesse se reproduzir de acordo com a biologia humana. Afinal, a princípio, o Shactrix também é tecnologia de nível 20, assim como o Omnitrix. Falando do nome do relógio, o Shactrix é uma junção da palavra Omnitrix com a palavra Shaktiar-se, e essa palavra é uma gíria espanhola que se adequa ao contexto da SAU. E aproveitando que estamos falando do nome do relógio, podemos citar algo que acabou ficando de fora do vídeo do Carnitrix, que é o significado de seu nome. Pode parecer que a resposta é óbvia, que é a junção de Omnitrix com carne, mas na verdade o nome é a junção de palavra Omnitrix com a palavra Carnifex, que traduzindo significa verdugo em espanhol, e verdugo traduzindo para o português significaria carrasco. E claro, falando de outra EU que surgiu junto dessa onda de universos de Ben 10, como vocês viram no vídeo passado que saiu na terça-feira aqui no canal, também há o Bloodtrix, que segue a ideia de juntar a palavra Vocês querem react do Bloodtrix? Outra, no caso Bloodtrix, a palavra Blood, que em inglês significa sangue. O Shactrix possui muitas das funções do Omnitrix original, como o modo de escanear DNA, o controle mestre que já foi explicado como funciona anteriormente, e também ao modo salva-vidas, que funciona de uma forma bem simples, em que ao detectar um perigo eminente na vida do Ben, o Shactrix imediatamente irá invocar um dos alienígenas para proteger ele. A diferença é que não há limites de tempo para recarregar, e também ele possui o modo de recalibração, que de acordo com a criadora, haverá sim um Shactrix recalibrado, bem como um Super Shactrix e um Shactrix definitivo. E com todas essas diferenças na lore e no relógio, você pode se perguntar o que aconteceria com o Kevin com o Albedo nesse universo. E bom, de acordo com a criadora da SAU, o Kevin se seguiria basicamente da mesma forma como foi no original, mas deixando a possibilidade de que, como ele estaria absorvendo o DNA de alienígenas fêmeas, isso poderia fazer com que sua mutação em Kevin 11 ou alguma das outras acabasse se tornando feminina também, mas isso é apenas um talvez. E caso tenha dúvida, mesmo Kevin absorvendo o DNA dessas aliens do bem, ele não iria se sentir atraído por ele como elas ficam, pois a paixão delas é algo da consciência delas feita pelo Shactrix. E assim como o Kevin não absorveu a personalidade do Ben na série original, nada disso ocorrerá aqui. Já o Albedo, devido a um erro do Shactrix protótipo, ao DNA humano no Shactrix, isso resulta no Albedo, ao invés de ter um Shactrix que pode invocar aliens como o Ben, o Shactrix, assim como o Omnitrix, transformou o Albedo no Ben como no original, com a diferença de que era uma versão feminina dele. Em caso de fusões defeituosas, como as ocorridas no episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, o Shactrix geraria um alienígena fusionado, onde a mente consciente das duas aliens fundidas brigariam para ver quem ficaria no controle do corpo. Em casos específicos de aliens como o Alien X, ele possui suas consciências como qualquer outro sábio celestial e age de acordo. Já o Fantasmático, que no caso aqui ainda seria os Scare, a mente dele está confusa do porquê ele está numa versão feminina de si mesmo e também do porquê sua genética se sente atraída pelo bem, mas assim como as outras aliens, ele trata de esconder isso. Aliens que podem se clonar como o Eco, o Chocante e o Clone mantêm o mesmo desejo e comportamento. No caso de aliens com tamanhos diferentes como Massa Cinzenta e o Gigante, o Shactrix funcionando corretamente daria DNA humano suficiente a eles para que ficasse no tamanho humano adequado, mas devido aos erros do protótipo, isso não acontece. Continuando a falar de eventos da série original, o Ben ficando doente como no episódio Efeitos Colaterais, não deixaria as alienígenas doentes, pois elas já foram
foram geradas antes. Já outro caso, como feedback, a alien gerada pelo Shaktrix, no caso, a versão do feedback, seria como que uma melhor amiga do Ben, algo para ser equivalente ao vício que o Ben original tinha em se transformar nele. Como citamos anteriormente, a princípio haverá um Super Shaktrix, mas como seria os Supremos? E de acordo com a autora, há duas possibilidades. Ou os Supremos seriam feitos pelo Albedo para que as aliens se tornassem máquinas de guerra, ou então, caso ele quisesse ultrapassar o Azimuth, os Supremos seriam a forma definitiva de reprodução. E para finalizar as informações gerais do Shaktrix, precisamos falar que o fato dos alienígenas gerados artificialmente pelo Shaktrix receberam, ou ao menos deveriam receber, a quantidade certa de DNA do portador para que seja possível a reprodução com os aliens. Não é um conceito exatamente novo na franquia, afinal no episódio Tempo Fechado de Ben 10 Força Alienígena, o Kevin cita que é comum terem híbridos de humanos com aliens. O Chama Júnior é provavelmente meio humano. Humano com ancestral alienígena é bem comum. A maioria tem superpoderes. Comum? É sim. Você é um deles. Tem superpoderes por causa do seu avô. Embora seja incerto se isso possa ser apenas uma informação falsa plantada pelos Cervantes na mente do Kevin, mas o fato é que os humanos possuem uma maior compatibilidade com os aliens, seja ela a maioria ou não, como evidenciado em outros casos como a Verdona. Indo agora para falar dos designs e visuais dessa vamos começar a falar do próprio Shaktrix em si. Seu design reflete seu funcionamento, sendo o ícone composto por 2 corações e um botão de acionamento também em formato de coração. Os cilindros que saem de seus cantos também representam a figura de um coração. As cores do dispositivo são predominantemente violeta e lilás. Agora falando das alienígenas em si, a primeira alienígena oficial a ser feita para SAU é o Chama, ou então a Chama, digamos assim, onde ela possui uma aparência que se espera de uma pironita fêmea, com possivelmente a diferença mais notável sendo que seu corpo possui um formato de ampulheta, onde a parte da cintura e das coxas é mais avantajada. Ela possui uma espécie de colar preto em volta de seu pescoço, onde o símbolo do Shaktrix está localizado bem no centro dele, ficando em uma posição muito semelhante à posição do Omnitrix do Chama do reboot. Agora o besta aqui notoriamente é um dos aliens que possui bem mais DNA humano, onde ao invés de parecer com um cachorro quadrúpede, a besta é uma humanoide com algumas partes de Vulpimancer. Ela utiliza um traje preto com 2 linhas brancas verticais subindo pelas pernas e 3 linhas laterais brancas em cada lado da região das costelas. O símbolo do Shaktrix está em um pedaço de armadura preta com uma linha branca localizada no ombro, semelhante a onde está localizado o Omnitrix do besta do clássico. Por fim, agora o último alien canônico do Shaktrix, feito até o momento de produção desse vídeo, é a XLR8. Essa transformação confirmadamente possui mais DNA quinacelerano. As mudanças mais notórias no design certamente são no formato do capacete e na aparência do rosto, que implicitamente foram refeitas de uma forma mais humana e mais feminina, bem como o corpo, com a XLR8 sendo mais ereta que o XLR8 e possui coxas bem maiores, bem como glândulas mamárias maiores que as apresentadas pelas fêmeas quinaceleranas vistas em Omniverse. E como tem poucos designs de aliens oficiais da criadora, nós podemos comentar um pouco sobre os designs feitos por fanarts que a própria criadora republicou em suas redes sociais. O primeiro que podemos comentar aqui é o fantasmático feito pelo usuário Box, que também é do Twitter. Esse fantasmático ainda possui muitas características ectonuritas, mas ao que tudo indica, a parte humana é mais predominante. Afinal, além do corpo, essa forma possui um cabelo longo. Interessante observar que a capa do fantasmático fica em alguma espécie de forma de vestido. Agora, o diamante ou a diamante, feito pelo artista do Twitter Metal in Neon, apresenta um tipo de cabelo esculpido, uma característica interessante que não nos é mostrado nas fêmeas dos Petrosapiens no Prime, embora não pareça ser algo impossível de acontecer. Afinal, o Tetrax do universo do Ben 23, por exemplo, possui um tipo de barba de cristal, o que pode nos indicar que eles podem customizar sua aparência esculpindo em cristais de seu corpo. Agora, o Ultra T, também feito por esse mesmo artista, possui um padrão de corpo feminino, semelhante aos dos mecamorfos galvânicos femininos visto nos flashbacks de Omniverse. A diferença aqui é que tem um padrão nas laterais do olho, padrão que aparentemente são para representar os cílios, mas tem um erro nesse
desenho que é bem interessante de observarmos, que é as cores. Esse Ultra T possui as cores verdes padrões do original, porém, como visto no Ultra T da Gwen 10 feito pelo Derek J. White, a transformação possui as mesmas cores do relógio, que é o rosa. Isso condiz mais com a versão do Ultra T do Shactrix, feita pelo artista chamado Ben, também do Twitter, onde as cores da transformação são as mesmas do relógio, como ocorre no caso da Gwen 10 e do Ben 23. Agora, outro muito interessante é o Blocks feito pelo Komobi, que ao invés de possuir a estrutura corporal semelhante ao de um gorila, como é no original, aqui possui uma estrutura humanoide e, claro, afeminada, onde curiosamente as partes de Lego do corpo dele formam uma espécie de vestido natural, com uma saia se formando ao redor de sua cintura, e seus ombros aparentemente também possuem um relevo maior, o que pode indicar que esse vestido também se estende pela parte superior do corpo da alienígena. Esse detalhe é muito interessante, pois pode nos mostrar que o Shactrix talvez não teria um bug de roupas que o Omnitrix do clássico tinha, onde em alguns casos ele fazia aliens que precisavam de roupas ficarem pelados e os que não precisavam ficarem vestidos. No caso do Shactrix, essa função funcionaria um pouco diferente, pois independente se a espécie culturalmente usa roupas ou não, o mais lógico de se pensar é que o Shactrix geraria roupas que em primeiro lugar se encaixasse no corpo do alienígena híbrido gerado, e quem sabe que também fosse atraente para os padrões da espécie do portador, nesse caso os humanos. E por fim, a friagem do artista, que se chama Buff Rosp Asper. Essa friagem nos mostra o quanto o Shactrix afeta o alien durante a hibridizagem, pois como sabemos, todos os necrofrigianos são fêmeas, e como vemos nas séries, eles não têm nenhum padrão parecido com esse, que claramente é algo dos padrões femininos humanos, influenciado pelo DNA humano presente na alienígena. E pra finalizar aqui, rapaziada, poderíamos citar uma questão abordada no vídeo do Carnitrix. Essa EU poderia de alguma forma se encaixar no canone? E bom, primeiramente, obviamente, devido a tudo que eu apresentei aqui até o momento, isso não se adequaria de forma alguma à linha do Tempo Prime. Porém, entretanto, bem diferente do caso do Carnitrix, onde não poderia se adequar nem ao multiverso, o Shactrix a princípio poderia sim ser um universo alternativo, pois ele não infringe nenhuma regra ou contradiz nenhum conceito multiversal da franquia, apenas utilizando as regras já estabelecidas de uma forma que forme algo diferente, pois a hibridização de espécies já é um conceito existente, tanto nos filhos de encanadores como o Manny, a Halle, o Pierce e o Alan, quanto nas próprias fusões defeituosas feitas pelo Omnitrix protótipo e as funcionais feitas pelo Bi-Omnitrix. Já o conceito da mudança de sexo e gênero também é algo que já foi estabelecido anteriormente, com o Omnitrix possuindo uma função de troca de sexo, como confirmado pelo Dwayne McDuffie, e evidenciado em casos isolados como friagem. Porém, há um simples fator que prejudica e muito uma possível canonicidade do Shactrix, pois como confirmado pela criadora, esse bem, apesar das diferenças, passou por todos os mesmos eventos do Ben Prime, o que não seria possível no Omniverse original, pois contradiz muito dos eventos conhecidos envolvendo a guerra temporal, a guerra dos bens, etc. Porém, tirando essa questão, não teria muito do porquê o Shactrix não ser um canônico como um universo alternativo e uma possível série mais 16 de Ben 10. Mais 16 mesmo. Seria da hora. Será que tem mais vídeos assim sobre esses relógios diferenciados criados pela comunidade? Recomenda aí pra nós e fala se você quer que a gente traga o do Bloodtrix também. Achei bem interessante, esse daqui eu gostei, tem uns waifus aí. Gostei também. Avantajadas, achei interessante. Muito bom. Comenta aí o que você achou, deixa o like pra fortalecer, é nóis e tchau.